A gente vai falar sobre um tema que particularmente é muito importante na vida de todo cristão. A gente vai falar sobre pureza. Tem uns irmãos aqui que não estão puros, não. Somente os marombeiros aí, ninguém está puro, não. Quem aqui sabe me definir o que é pureza? Um corajoso, uma corajosa, vai, tem 10 segundinhos para vir aqui falar o que acha que é pureza. Vai ganhar um prêmio. Eu não estou de sacanagem, não. Vamos lá. Alguém quer ser premiado? É comida. Minha esposa já até sabe o que é. Ninguém quer um prêmio? Então, vou ler aqui a definição do dicionário para vocês. Olha para o seu irmão agora. Fala para ele. Calma. Vamos calmar os ânimos. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Vamos fazer uma oração antes aqui, amém? Senhor, pedimos que a Tua voz possa falar ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que as palavras ditas sejam Tuas, não minhas. Que o Senhor possa falar comigo, com os meus irmãos. Que possamos sair daqui essa noite com o nosso coração mais puro e agradando mais a Ti, agradando mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Pureza. Pureza é a qualidade de quem é puro, livre de impurezas, sem contaminação. Também tem outro sentido de sem maldade, sem malícia. Aquele que é limpo e puro de coração. Aquele que tem pensamentos e ações limpas, em todos os sentidos. Que não se corrompeu pelo pecado. E a pureza para nós, como cristãos, refere-se à necessidade de ter uma vida plena em comunhão com Deus. Por gentileza, eu vou pedir para abrir a Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Por ele estava bom. É muito interessante que a gente vê essa citação direta relacionando a pureza e ver a Deus, né? No caso, ter intimidade com Ele, conhecer a Deus, né? Quando está falando de ver algo, um Deus que a gente crê que muitas vezes Ele não é visível, né? Mas Ele é acreditado por meio da fé, Ele é encontrado por meio da fé. Mas a palavra aqui é clara e diz, né? Aqueles que são puros de coração verão a Deus. Então a primeira coisa que a gente pode perceber é que existe um paralelo direto, né? Entre estar perto de Deus, estar próximo de Deus e a pureza de coração. Um coração puro definitivamente agrada ao Senhor. E um coração puro nos leva mais próximo dEle. E como que a gente pode ser puro? Muitas vezes se confunde pureza com ingenuidade, com o fato da pessoa ser um bobalhão, né? E na verdade são coisas distintas. Eu gosto de pensar no fato de uma criança ainda com a sua inocência preservada. Muitas vezes a gente vê atitudes que são puras, né? Que partem de um coração que deseja o bem, que não deseja o mal. E a gente pensa, bom, como nós, como pecadores que somos, com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa natureza inclinada para o mal, inclinado para o desejo das coisas ruins, né? Paulo já dizia, o bem que eu quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre como a gente pode alcançar essa pureza, mesmo com o coração muitas vezes corrompido pelo pecado. A pureza, ela está relacionada com a nossa maneira de viver a vida, com a nossa maneira de enxergar as situações,
com os nossos valores, com os nossos posicionamentos, com o que a gente aceita e o que a gente não aceita. E para ilustrar isso, eu quero ler com vocês a história de um cara que foi puro e se manteve puro mesmo no ambiente onde havia muito pecado. História de Daniel. Abre para mim, por gentileza, lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 5, a partir do versículo 5. Daniel 1, 5. Aí, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passaram a servir ao rei. Próximo. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vamos um pouquinho adiante, pode seguir. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou que a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, o chefe dos oficiais, tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Pode seguir. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Pode parar por aí. Quero abordar alguns pontos com vocês, de acordo com o que a gente foi lendo aqui na história de Daniel. E o primeiro ponto é o seguinte: a gente tem que escolher bem as nossas amizades. Fala para o seu irmão, fala o seguinte: escolha bem as suas amizades. Aqui a gente pode ver nessa história claramente que o Daniel, nosso querido Danny Boy, ele foi acompanhado de alguns amigos. E a história diz que assim que eles foram preparados, para servir o rei, que eles estavam na Babilônia, eles tinham uma comida e uma bebida que era oferecida para ele e para todos os outros que estavam sendo treinados para o serviço do rei, do monarca. E aí Daniel tomou uma decisão curiosa. Daniel tomou a decisão de se abster de absolutamente todas aquelas comidas gostosas oferecidas pelo palácio, A gente pensa, o que o rei oferecia, Eram, imagino, codornas, outros animais, como carne de boi, como, enfim, galinhas e tudo que existe de bom, gente? Um banquete realmente muito preparado. Imagina o que você mais gosta de comer, que dá sustância, que
serve bem, e foi oferecido a ele. E ele tomou uma decisão um pouco controversa. Ele decidiu virar vegetariano. Brincadeira, ele fez um jejum, né? Ele se absteve propositalmente de todos esses manjares com o objetivo de se santificar. Dessa história que surgiu, né? Provavelmente a maioria que já ouviu falar do jejum de Daniel. E esse é o jejum de Daniel, onde ele optou por se alimentar só de verduras, legumes, coisas que procedem da terra, né? Os vegetais. E aí ele também cortou todos os manjares, né? Doces, guloseimas, tudo aquilo que era gostoso de fato. E a gente pode fazer um paralelo com isso na nossa vida cristã. Quantas vezes a gente está acostumado com os prazeres que existem lá fora? O pecado, ele é muito prazeroso. Se não fosse prazeroso, ninguém estava praticando, né? Se pecar não fosse prazeroso, a gente não estaria inclinado para o pecado. Porque a gente está inclinado para as coisas que dão prazer, que trazem conforto, que de alguma maneira dão uma sensação positiva, né? Do ponto de vista ou mental, ou físico, enfim. E aqui Daniel, ele estava muito bem acompanhado. Daniel, ele tomou uma decisão, ele falou, cara, eu vou me abster de tudo isso, e eu vou me concentrar em buscar a presença de Deus. Depois, posteriormente, a Bíblia também fala que Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia, fazia 3 orações, e que ele exercia a sua fé, que ele se dedicava na leitura da palavra. Então ele era um cara nível elevado na presença de Deus. Mas ele tomou essa decisão. E junto com ele, aqueles que o acompanhavam, permitiram que essas influências não fizessem ele mudar de ideia. Fazer um paralelo com a nossa vida. Quantas vezes a gente conhece a Jesus, vários irmãos, poxa, se convertem, ouvem a palavra, são tocados, vêm aqui para a igreja, se arrependem, de fato decidem viver uma vida nova. Mas quando as amizades, quando as pessoas que você costumava conviver fazem a primeira proposta, aí cede, cai. E isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a passar. Inclusive, no momento que eu me desviei, que eu me afastei da presença do Senhor, foi justamente influenciado por esses amigos. Porque a gente tenta criar argumentos na nossa cabeça de que eu sou diferente, poxa, eu sirvo a Cristo, eu não vou praticar o que eles praticam. História pessoal, né? Eu convivia com esses caras na minha adolescência, na época de escola, e eles eram muito gente boa. A gente dava boas risadas, a gente se divertia nos intervalos, jogava bola e tal. E aí a primeira coisa que você pensa, poxa, por que eu não vou conviver mais com esses caras, né? De vez em quando surgia, para ir numa festinha, para conhecer coisas das quais eu não tinha contato. E aí qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Poxa, eu sou cristão, eu sou crente, eu posso até acompanhar eles nesses lugares, mas eu não vou fazer o que eles estão fazendo, né? Eu vou lá, vou manter a minha santidade, vou manter quem eu sou. Só que o ambiente, ele gera uma influência muito grande sobre as nossas vidas. E aquele cara que achava que ele iria para um ambiente desse e não iria se contaminar, primeiro se engana, né? Achando que isso é uma verdade. Quando eu vi, eu estava frequentando os mesmos lugares que eles frequentavam, no primeiro momento. Mas aí você se acha forte, você se acha autossuficiente, você pensa, beleza, estou aqui, estou frequentando os lugares que eles frequentam, mas estou me mantendo íntegro, não estou fazendo nada do que eles fazem. Mas parando bem para pensar, qual o problema de ficar com uma menininha ou outra, com um rapazinho, no caso das mulheres, né? Não no meu caso, graças a Deus. Qual o problema? Isso não vai fazer mal para ninguém, né? Só de leve. E aí quando eu me via, quando eu me peguei, eu estava começando a fazer o que eles faziam.
mas não tudo que eles faziam. Pô, calma aí, eu só vou ficar com as meninas, mas beber também, aí já é demais, né? Eu não vou me contaminar com isso. Uma cabeça forte, eu não vou fazer isso. E aí você se engana, tenta se equilibrar nessa sua autossuficiência durante um tempo, mas quando você vê se você vai estar lá fazendo o quê? Bebendo junto com eles. E aí, pô, beleza, estou bebendo. Pensei que eu fosse fazer isso? Não, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu também não vou fazer tudo que eles fazem, né? Eu não vou me drogar, começar a fumar junto com eles, nem nada disso. E graças a Deus, no meu caso, parou no estágio da bebida. Mas tem muitos irmãos que a consciência, que o Espírito Santo, sabe, é ignorado, que a consciência não é retomada e aí parte para um novo nível. E aí o cara está usando as drogas que ele achou que ele nunca ia usar. Ele está ouvindo e concordando com opiniões que ele achou que nunca ia concordar. Se o pessoalzinho falar, cara, você tem que votar nesse bandido aqui, que esse bandido é legal. Aí o cara está lá, não, faz o L, que agora é legal. Sabe, aos poucos a pessoa vai se corrompendo, vai mudando os princípios e os valores por conta de amizades. Isso é uma coisa muito séria. Porque muitas vezes nós, com a nossa autossuficiência, a gente acredita que isso não vai acontecer com a gente. Pode acontecer com todo mundo, mas não vai acontecer com a gente. Quero chamar duas pessoas aqui na frente. Não vai precisar falar nada não. Vem cá o Vitinho, por favor. E o Rafinha Batera. Cadê? Vem, Rafa. Pode subir um e o outro ficar aqui embaixo. Fica aí embaixo e um sobe. Chamei dois caras mais ou menos no mesmo porte físico que acho que vai dar certo. Ó, vocês vão se puxar. Um vai puxar um aqui para cima, o outro vai puxar para baixo. Tentem não se machucar. Sobe aqui, sobe. Calma aí. Sobe aqui em cima. E aí vamos ver o que vai acontecer. Cuidado para não machucar. Vamos lá, pode fazer força. Puxa. Não, vamos fazer o contrário. Pode subir, Rafa. Ó, sem se machucar, pelo amor de Deus. Depois o pai vai falar que a culpa foi minha. O pai está ali vendo. Sobe aqui, sobe os dois pés aqui. Vai. Podem se puxar. Vai. Opa. Eita. Vai, pode puxar. Aí, não deu. Valeu, menino. Salva de palmas para os meninos. O que é que eu quis usar como exemplo sobre isso? Que muitas vezes a gente acha que a gente que está aqui em cima vai puxar quem está lá embaixo. Pô, eu vou andar com essa galera, vou frequentar os lugares que eles frequentam, de repente vou fazer até uma coisa ou outra que eles fazem, vou compartilhar de uma opinião ou outra que eles compartilham, mas quando eu tiver oportunidade eu vou dar aquela pregadinha e eles se convertem. Isso vai acontecer, gente? Gente, na prática isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você não precisa frequentar os lugares que eles frequentam, fazer o que eles fazem, estar no meio do movimento que eles promovem. Sabe o que você precisa? De exemplo. Você precisa fazer com que a sua vida seja o exemplo de homem e de mulher de Deus. Porque assim como aconteceu comigo esses dias, onde eu parei de frequentar o ambiente que eu frequentava, os lugares, as festas que eu ia, fazer o que eu fazia, mas eu me posicionei, decidi casar com uma mulher maravilhosa, constituir minha família, iniciar meu ministério. Um desses amigos que estava comigo nessas paradas, ele me ligou: pô, Gui, você que é um cara que está bem aí com Deus, queria um conselho seu, queria que você fizesse uma oração por mim. Meus irmãos, não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz algo extraordinário, nada disso, mas é porque eu decidi me posicionar em Deus. E acredite, as palavras podem até convencer, mas o seu exemplo, ele arrasta. Amém? Então, decida ser seletivo com as pessoas que você anda. Decida ser seletivo com as suas amizades, com quem você gasta o seu tempo à mesa. Uma coisa é ter a ignorância de achar que você vai se converter e vai perder o contato com todas as pessoas que você conhecia. Não é isso. Você vai permanecer sendo gentil, vai permanecer disposto a estender a mão, a ajudar, vai levar a palavra, vai pregar, mas você vai usar a inteligência para se posicionar da maneira que Deus te chamou para se posicionar.
O lugar onde você vai ser influenciado a permanecer da presença de Deus não é lá fora, é aqui dentro. Amém? Amém? Glória a Deus. Então fala para o seu irmão, com firmeza, fala: meu irmão, estamos juntos, aqui na igreja e fora dela. Glória a Deus. Segunda coisa que a gente pode tirar de conclusão dessa atitude que Daniel escolheu para a vida dele, e os seus amigos, seus parceiros o acompanharam, é aprender a dizer não e aprender a dizer sim. São duas palavrinhas muito curtas, mas que podem mudar radicalmente o contexto, o rumo das nossas vidas. Quando foi oferecido os manjares, Daniel disse não. Em outra vez também, quando lhe foi pedido que ele adorasse ao Deus da Babilônia, ele também disse não. Eu quero ler com vocês justamente essa passagem. Lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Daniel 3, 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou, deu as ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Próximo. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. Eu vou parar por aqui, depois a gente retoma esse texto. Contextualizar. Quem aqui já ouviu a história de Daniel inteira? Já leu o livro de Daniel? Massa, a maioria. Então o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma grande imagem de ouro para ser adorada lá na Babilônia. E ele deu um decreto, falou: todo mundo tem que adorar, todo mundo tem que se prostrar diante da imagem e tem que adorar essa estátua, né, essa imagem de ouro. E aí, o bonde do Senhor, o Danny Boy, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se negaram. E ao verem que eles não estavam fazendo, eles foram denunciados, levaram eles até o rei. E eles falaram: ó rei, a gente não precisa defender diante do Senhor não. Se Deus tiver que nos livrar da sua mão, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele também não vai livrar, mas a gente não vai adorar essa imagem não. Então, e aí depois, posteriormente, a gente leu até que eles foram amarrados pelos homens mais fortes lá do exército, chamou o Haroldo, o Alex lá, amarrou os caras, e eles realmente foram para a fornalha. Mas a gente pode observar uma postura muito interessante, que é saber se posicionar, tanto pelo sim, quanto pelo não. Hoje, não é de hoje, né, mas há algum tempo já, as atitudes que nós cristãos devemos tomar diante da vida, diante da grande maioria das situações, sobretudo jovens, é tida como careta, é tida como uma atitude retrógrada, é tida como uma atitude que é brega, que é ruim, sei lá, pode colocar o adjetivo que você quiser. Mas, por exemplo, hoje em dia, se o cara bonitão lá, ou a menina bonitona, viesse oferecer para uma outra menina ou para um outro carinha, e essa pessoa não aceitar,
ficar com ela, não aceitar manter relações, se sujeitar a um relacionamento livre, sem compromisso, para a maioria hoje dos jovens, da molecada, isso vai ser tido como ele só pode ser ou né, mão quebrada, ou sei lá, o que for. Vou até evitar outros adjetivos aqui, mas enfim, a pessoa é julgada, ela é tratada como alguém que está fora do padrão, do normal, porque hoje o normal é viver uma vida de pecado. Infelizmente, na cultura secular, o normal é você praticar aquilo que a galera fala que é legal. Então, aquilo que vai estreitamente oposto à palavra de Deus é imposto para a maioria das pessoas. E aí, se você não aceita, você sofre pressão. Pô, mas você não vai fazer isso? Ah, deixa de ser trouxa, cara. É só uma ficada sem compromisso. Ou senão, pô, é só um tapa. É só uma dose. Isso aí não vai dar nada. Você vai ficar de boa. Deus não vai te amar menos por conta disso. E aí começam os argumentos, começa a pressão. E as pessoas te fazem acreditar que você que está errado. Você começa até, se não tiver com a sua fé bem estabelecida, começa a pensar, mas, pô, será mesmo? Será que eu tenho que me posicionar dessa forma? Hoje até nos casamentos, né? Parece uma oportunidade de trair. Muitas vezes as pessoas estão incentivando a traição ao invés de falar, pô, respeita seu marido, respeita sua mulher e tal. Então a gente pode parar e pensar, se a gente não estiver disposto a se posicionar, meu irmão, o mundo vai engolir a gente. Porque existe uma ideologia perversa, progressista, que vai tentar empurrar na tua goela abaixo de que sexo livre é normal, de que é normal, por exemplo, abortar crianças, que é questão de saúde pública, vai colocar na tua cabeça de que a igreja é você não precisa estar no ajuntamento da igreja, você não precisa vir aqui para estar em comunhão com Deus. E vai bombardear a tua cabeça com um monte de mentiras levantadas por Satanás mesmo. E se você não souber, meu irmão, se posicionar e falar, não, eu não acredito nessas ideologias, eu acredito que eu devo me guardar para o meu casamento, eu acredito que eu devo permanecer sóbrio porque meu corpo é templo do Espírito Santo, eu acredito que toda vida tem valor, eu acredito no meu Deus e no que a Bíblia diz. Se a gente não souber fazer isso, meu irmão, pode ter certeza de que em pouco tempo eles vão estar nos obrigando a fazer tudo aquilo que eles praticam, que eles pregam, porque começa dessa forma. Primeiro eles tentam te normalizar, colocam lá na novela, nos filmes, colocam que todo tipo de prática abominável é normal, que é aceitável. Daqui a pouco eles vão proibir de falar contra, e daqui a pouco eles vão proibir de não fazer. Então é um processo que depende do seu posicionamento, do meu posicionamento. Nós precisamos acordar e não aceitar tudo aquilo que dizem que é normal, que é contemporâneo, que é legal, que é maneiro, porque, veja bem, a palavra de Deus, ela já teve a primeira fase, a primeira parte e a atualização, que foi a nova aliança. Ela já foi atualizada. Jesus veio para cumprir tudo aquilo que havia sido dito e para instituir novas coisas. Até porque ele diz, estava escrito, não adulterarás, mas agora eu digo, aquele que olhar para sua irmã com desejo, para a mulher do próximo com desejo, já estará adulterando no seu coração. Estava escrito, perdoe 7 vezes, eu porém digo, perdoe 70 vezes 7. Então aquilo que tinha que ser modernizado, atualizado, Jesus já atualizou. Mas depois de fazer isso ele fala, minha palavra não passará, ela permanecerá até o dia que ele voltar. Enquanto esperamos a volta dele, permanecemos firmes naquele que nos guiou, nos indicou e nos falou para praticar. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não vamos cair nessa conversa de que a Bíblia está ultrapassada, que ela precisa ser modernizada, que ela precisa ser reescrita, que uma coisinha ou outra não está
adequada para os dias de hoje, porque eu te garanto, a palavra de Deus é viva. Ela vai permanecer hoje e todo sempre. Amém? Depois da gente ler aquilo que a gente leu sobre a fornalha de fogo, para quem não conhece a história, a Bíblia diz que eles foram jogados, né, na fornalha, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e havia Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E havia um quarto homem na fornalha, que foi, a Bíblia não relata, né, mas a gente acredita que foi um anjo, né, um anjo de Deus, que foi enviado lá para que eles fossem guardados e para que eles não queimassem. A fornalha ela estava 7 vezes mais quente do que o normal. Era humanamente impossível eles sobreviverem, mas Deus operou um milagre. Por mais que as coisas desse mundo tentem te pressionar a fazer aquilo que o mundo quer, a pensar como o mundo pensa, se posiciona. Porque mesmo que você seja, execrado pela opinião das pessoas, no final, a honra vem de Deus, amém? A honra vem dos céus, e Ele vai te honrar. E eu quero falar sobre isso, sobre quem semeia pureza, colhe honra. Pode abrir lá em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Daniel 1, 17. Daniel 1, 17. Está no 11, é 1. No terceiro ano de reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a situou. Próximo? Não, calma aí. É 1,17, foi mal. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passassem a servir o rei. O rei fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Pode parar por aí. Então, meu irmão, eu já estou encerrando, mas o que eu quero deixar ilustrado com essa passagem final é que, a partir do momento que você escolhe ouvir a sabedoria de Deus, ouvir a palavra de Deus e se posicionar com base nela, não existe ideologia mundana, não existe pensamento mundano, não existe nada capaz de ir contra essa sabedoria. Deus vai te honrar assim como na passagem. Eu quero declarar em nome de Jesus que se você se posicionar, Deus vai te honrar com 10 vezes mais capacidade, 10 vezes mais sabedoria. Porque a gente não se baseia no que o mundo diz, mas a gente se baseia no que Deus diz. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite. A Babilônia, ela representava tudo que existia de ruim, de pecado. Tanto é que lá em Apocalipse, Deus fala, caia a Babilônia, e fala de tudo de horrível que Babilônia representa, né? Idolatria, imoralidade sexual, todo tipo de coisa. A gente pode concluir que para manter o nosso coração puro, primeiro, a gente precisa estar cercado por um ambiente onde a nossa pureza vai ser conservada. É lógico, meus irmãos, que a gente não vai conseguir passar 24 horas na igreja, mas com quem a gente decide gastar o nosso tempo vai influenciar
as atitudes e o pensamento que a gente vai tomar na nossa vida. Segunda coisa, a gente precisa entender aquilo que a gente vai dizer sim e aquilo que a gente vai dizer não. Assim como Daniel teve um banquete exposto, hoje nós temos um banquete exposto para nós. Um banquete de prazeres que vão passar, onde vão te oferecer todo tipo de coisa, de dinheiro fácil, ilícito, de relações descompromissadas, de coisas que prometem te alucinar, te levar para outra realidade, mas nenhum desses prazeres se compara ao prazer de viver todos os dias, conservando a pureza do nosso coração em Deus, esperando ansiosamente pela sua volta.